E olha só, pessoal, estou eu aqui com mais um vídeo da série Top 5 Smartphones para ficar de olho na Black Friday e depois da Black Friday também. Pois é, ontem eu postei o vídeo onde eu mostrei o Top 5 até R$1.000. E hoje é a vez deles, dos Top 5 até R$1.500. Eu tentei, claro, selecionar smartphones legais com configurações boas abaixo de R$1.500. Lembrando que pode oscilar o preço, às vezes um pouquinho para cima, às vezes um pouquinho para baixo, tá bom? Então roda a vinheta e vamos conhecer que smartphones são esses. Pessoal, eu sei muito bem como é a dúvida que surge na nossa cabeça na hora de escolher um novo produto, principalmente quando é smartphones, que a variedade é absurda. Mas sim, a gente fez aqui uma pesquisa, né, com as melhores configurações, com os preços mais interessantes e chegamos à conclusão de que esses aqui são basicamente ali os melhores. Eu sei que existem vários outros modelos, inclusive se você, nas novas listas que eu vou trazer para o canal, se você quiser sugerir alguns aparelhos, alguns modelos, coloque aí nos comentários que a gente analisa direitinho e quem sabe ele não aparece aqui nas próximas listas, tá bom? Vamos lá, gente. Começando pelo Galaxy A22. Só que eu tenho uma observação sobre isso, sobre esse modelo específico, tá, gente? Porque existe o Samsung Galaxy M22, que é o mesmo aparelho, só muda a questão de estética. A tampa traseira tem, sabe, uns desenhos um pouco diferentes. Mas o mais importante, que é as câmeras, processador, tela e tudo mais, é a mesma coisa. E o mais legal é que o M22, enquanto eu gravo esse vídeo, tá mais barato do que o A22. Então deixa eu falar a configuração dele para vocês. O processador dele, gente, é o Helio G80 da MediaTek, aliado a 4 GB de RAM e 128 de armazenamento interno. A sua tela tem 6.4 polegadas de tamanho e resolução HD Plus e tecnologia Super AMOLED. E sabe uma coisa interessante em relação à tela desse aparelho? É que mesmo ele sendo um aparelho bem custo-benefício, né, às vezes até custando menos de R$1.100, é uma tela de 90 Hz, então você vai ter uma sensação de fluidez ainda maior. Outro ponto importante são as suas câmeras, que a principal traseira tem 48 megapixels, ele tem uma ultra wide de 8, uma câmera macro de 2 e um modo desfoque também de 2 megapixels, quanto a sua câmera frontal fica ali nos 13 megapixels de resolução. E a sua bateria tem 5.000 mAh de tamanho, de capacidade, então é uma bateria boa, cara, 5.000 não temos do que reclamar. Então digamos que esse aparelho é um aparelho muito interessante para quem quer gastar pouco, né, um pouquinho mais ali de R$1.000, mas não abre mão, lógico, de ter ali uma tela mais rápida, né, de ter configurações interessantes. Agora uma dica para vocês, eu vou deixar o link dos dois, tá? Tanto do A22 quanto do M22. A minha dica para você é, clica no link em um, depois clica no outro. O que tiver mais barato, pode comprar, porque como eu falei para vocês, é basicamente o mesmo aparelho. E agora vamos para a segunda opção. E sim, gente, a pergunta que não quer calar, será que ele vai ser baratinho também igual o outro? Pois é, a tendência é que eles vão ficando mais caros, né? Até porque eu vou colocando eles na ordem assim, de quinto para primeiro, onde o primeiro lugar é a melhor opção, digamos assim, né? Baseado nos preços atuais que eu estou vendo aqui, tá bom? Então a tendência é que eles vão realmente melhorando. A quarta opção, digamos assim, né? Em quarto lugar, temos o Xiaomi Redmi Note 8 versão 2021. Esse aparelho, pessoal, ele tem um processador da MediaTek também, tá? O Helio G85, então ele é um pouquinho mais potente ali. Tem 4 GB de RAM, tem a versão de 64 e tem também a versão de 128 GB. Quanto à sua tela, tem 6.3 polegadas de tamanho, resolução Full HD, isso aí é um diferencial, né? Porque vários outros dessa categoria fica ali limitado ao HD Plus, a tela, ele não, ele é Full HD. E sobre suas câmeras, a principal tem 48 megapixels, a ultra wide tem 8 megapixels, tem uma câmera macro de 2, modo desfoque de 2 e a câmera frontal tem 13 megapixels de resolução. E no que se diz respeito à bateria, ele perde em comparação a todos os outros que eu selecionei aqui. Ele fica limitado ali aos 4.000 mAh, né?
o que não é ruim, mas se a gente colocar ali lado a lado com os demais, né, ele perde, acaba perdendo que os outros têm 5.000 mAh. Então, para ele compensar, para estar realmente valendo a pena, ele tem que estar com um preço realmente bem, mas bem interessante, tá? Eu repito aqui, eu vou deixar o link para todas essas opções aqui na descrição. E se você quiser ficar ainda mais ligado, mais antenado, tem o link aí na descrição para o grupo do GT Ofertas, né? O nosso grupo lá no Telegram, onde vocês podem ficar lá, concorrer a prêmios mensais. Vocês podem aproveitar todas as ofertas e as promoções que tá rolando aí na internet e comprando sempre com muita, mas muita segurança, né? A gente verifica o link e tudo direitinho, né? Inclusive os links que eu vou colocar para todos aí, todos os links verificados. Agora, em terceiro lugar, gente, nós temos o Galaxy M32, que acontece algo muito parecido com o A22. Ele é basicamente o mesmo A32, né? Só que o M32 também, enquanto eu estou olhando aqui, está um pouquinho mais barato do que o A32. Então está compensando mais. Vou deixar o link para os dois aí. O que tiver mais barato pode comprar, que é basicamente só muda mesmo o nome, né? Esse aparelho, pessoal, ele tem o mesmo processador do A22 e M22, tá? Que é o Helio G80. O diferencial dele fica por conta da memória RAM, que ao invés de ter 4 GB, ele tem 6 GB de memória RAM com 128 de armazenamento interno, cara, bem legal, né? A tela também se diferencia, porque apesar de ter o mesmo tamanho, 6.4 polegadas, ela tem resolução Full HD, cara, Full HD, com tecnologia Super AMOLED e taxa de atualização de 90 Hz, dando uma sensação de fluidez ainda maior, né? Isso é muito legal. Suas câmeras também se diferenciam um pouco, porque ela já pula ali a principal para 64 megapixels, a ultra wide para 8, modo desfoque 2 e modo macro também 2 megapixels. E a câmera frontal tem 20 megapixels de resolução. E a sua bateria tem 5.000 mAh de capacidade. Então é um aparelho muito, mas muito interessante, viu, gente? A Samsung realmente caprichou no M32, lógico, levando em consideração o preço, né, gente? Esse preço de Enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu encontrei ele aqui por R$ 1.277, tá? Por esse preço, é uma opção muito, muito legal a ser considerada. Outra opção legal a ser considerada é o Moto G30. É um aparelho também competente. Se liga só que eu vou falar as especificações dele. Mas antes eu quero só que você verifique aí se você está inscrito no canal. Tá inscrito? Pois é, eu sempre tenho que fazer essa pergunta para vocês. Então, quem não tiver inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sobre o novo vídeo. Todo mundo clica no gostei. E agora sim, vamos conhecer as configurações do Moto G30. Começando, claro, pelo processador, né, o cérebro desse aparelho, que é o Qualcomm Snapdragon 662, aliado a 4 GB de RAM e também 128 de armazenamento interno, que é uma baita de uma memória. Quanto à sua tela, é um pouquinho maior do que aos dos demais até o momento, né? Tendo ali 6.5 polegadas e resolução HD+. E não posso esquecer de falar que ela também tem 90 Hz de taxa de atualização. As suas câmeras é muito parecida ali do que temos no M32, né? Tendo ali 64 megapixels na principal, 8 megapixels na ultra wide, 2 megapixels no macro e 2 megapixels um sensorzinho para o modo desfoque. Já a frontal tem apenas 13 megapixels e a sua bateria fica ali nos 5.000 mAh. E só lembrando, tá, gente? Todos têm leitor de digital, então não se preocupa quanto a isso, tá? E todos também são USB-C, até porque passou de R$1.000, cara, é inaceitável um smartphone não ter uma entrada tipo C. Mas vamos lá, vamos para o primeiro lugar. A melhor opção, será mesmo essa a melhor opção? Pois é, gente, o Poco M3 Pro. Ele chegou um pouquinho caro, um pouco caro, né? Mas hoje a gente já encontra ele com um preço bem interessante presta atenção, para ser um smartphone 5G, isso mesmo que vocês ouviram. Ele já é compatível com a tecnologia 5G. O seu processador, gente, é o Dimensity 700 da MediaTek, né? Que dá ali a possibilidade de, sim, ele ter a conexão 5G. Só que aí tem um porém, né? Para ser menos de R$1.500, eu tive que escolher a versão com 4 GB de RAM e 64 de armazenamento interno, porque quando vai para a versão de 128, aí ele já descamba para muito mais, né? E aí
fica inviável para essa categoria. A proposta aqui é realmente aparelhos abaixo dos 1.500. A tela dele, gente, é outro destaque, porque ela tem 6.5 polegadas e resolução Full HD, tá? Full HD, o que é legal. E também tem a taxa de atualização ali de 90 Hz. Agora, já sobre suas câmeras, ele tem um ponto não tão legal, né? Se você olha para a quantidade, que é o seguinte: ele tem uma câmera principal traseira de 48 megapixels, aí ele não tem aquela câmera ultra wide, aquela câmera mais aberta, e ele fica ali com mais duas câmeras, que é a modo macro, né, de 2 megapixels, e um modo desfoque também de 2 megapixels. E a frontal dele, em termos de números, ela também perde para os demais, né, tendo ali 8 megapixels de resolução. Eu sempre explico para vocês, megapixels não é tudo, né? Então, não quer dizer que essa câmera de 8 seja pior do que as dos outros, né? De 13 por aí vai. Ah, e sobre sua bateria, né? Também tem 5.000 mAh. Então, ele é um aparelho legal que está preparado para o 5G. Não sei se vai fazer sentido para você agora nesse momento, onde a gente praticamente não tem o 5G no Brasil, né? Foi feito leilão, aí só lá para o ano que vem, algumas cidades. Então, não sei. Se fizer sentido para você, talvez seja uma opção legal a ser considerada. Caso contrário, não sei, talvez os outros modelos que eu relatei aqui, que eu mostrei para vocês, por ter um preço mais acessível, faça mais sentido, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Vai vir mais vídeo amanhã e depois tem mais vídeos com aparelhos mais premiums, né? Aparelhos mais caros, consequentemente, aparelhos melhores, tá bom? Então é isso, gente. Agradeço demais a audiência de vocês. Se possível, claro, compartilhe o vídeo nas redes sociais. Não esquece do gostei. Um forte abraço. E tchau!